Boa tarde, sejam bem-vindos a mais um dia que vamos estar louvando, adorando nosso Senhor, que vocês possam estar preparando os corações de vocês. A palavra de Deus diz: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão, quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Eu os trarei de volta do cativeiro. Eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o Senhor. Jeremias 29:11. Senhor Deus Pai, queremos estar dando graça a Ti, Senhor, porque mesmo vivendo momentos de tribulação, pandemia, pessoas queridas partindo, o Senhor se mostra soberano sobre todas as coisas em nossas vidas. O Senhor tem cuidado de cada detalhe das nossas vidas. O Senhor não é um Deus distante, é um Deus que a cada dia nos ajuda a caminhar os seus caminhos. Sabemos que muitas vezes o mundo vai dizer que cadê esse Deus? Cadê esse Deus? Porque Ele não impede que todas essas coisas aconteçam. Mas nós sabemos que tudo tem um propósito nesse mundo, Senhor. E eu sei que nada é feito, nada acontece na terra sem o Seu saber. Nós sabemos que cada dia mais vai ser mais difícil de declarar o nosso amor a Ti, Senhor. Mas queremos fazer isso de todo o coração, sem medo, porque o Senhor transformou as nossas vidas. Mesmo sabendo quão imperfeito nós somos, o Senhor tem nos conduzido nesse caminho até a Sua volta. Agradeço, Senhor, porque é um privilégio estarmos aqui te louvando e te adorando. Senhor, em nome de Jesus Cristo, amém. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos, tão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, Tu és fiel. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas Tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem
vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Estás aqui, tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, curando multidões, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão.
que não me deixa só. Achei a alegria que é maior. Achei descanso para o meu coração. Achei alívio e libertação. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. És liberdade pra recomeçar. És esperança pra continuar. És meu abrigo quando a chuva vem. Eu deixo tudo e corro para ti. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio, eu confio em ti. 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 Eu confio. Escudo e proteção acima da razão. Em ti eu posso confiar. Tua força me faz crer, além do que eu posso ver. Em ti eu posso confiar. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Eu confio em ti. Nossa confiança está em ti, meu Deus. Que o Senhor possa estar nos instruindo durante esse momento de dificuldade e que nós possamos estar confiando de todo o coração que o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Olá, queridos irmãos da Pão da Vida em São Paulo, saudade de todos.
e estamos felizes no dia de hoje, apesar da pandemia que está bem grave, mas nós podemos ainda participar desse culto online, graças à dedicação da equipe de louvor audiovisual e todos os cooperadores de toda a igreja, seja bastidores, líderes de células, professores econômical e quem que cuida por trás de forma bem discreta, mas participando na construção da Igreja de Jesus, que é essencial para essa época tão desafiante. Primeiramente, a gente quer agradecer, né, por esse tempo de adoração, porque por esse tempo de adoração que a gente pode focar na pessoa de Jesus. Então, o auge da toda a nossa adoração é diante do trono para focar em nossas pessoas, em pessoa de Deus. E o auge da oração também é a nossa consagração para Deus. Então, nesse instante, vamos orar a Deus, ofertando as nossas ofertas, honrando a nossa Deus. Tá bom? Vamos orar. Querido Jesus, obrigado por esse tempo tão precioso que nos separamos em teu nome, na presença do Pai querido, que nos ama. Todos somos seus filhos, e o Senhor ama cada um dos teus filhos, com essa situação de cada um, e o Senhor está atento, cuidando, ministrando, né, e realmente ajudando em cada instante. Podemos sentir teu amor tão renovado cada dia, cada momento. Podemos sentir o poder da tua salvação em Cristo Jesus, a presença de Jesus em nossas vidas. Podemos experimentar como é bom ter Espírito Santo consolando, edificando, guiando cada momento. Queremos te agradecer por, nesse tempo de adoração, em espírito e em verdade, podemos experimentar como o Senhor é real, vivo, um Cristo vivo acima de tudo, que venceu tudo. E está em nós, e nós estamos em Ti. Essa alegria de nossa adoração a Ti, através de cânticos, através de louvores, uma verdadeira adoração a Ti que nos transforma. Apesar desse mundo, as nossas circunstâncias, a pandemia, situação que nós nos encontramos, nos lança bastante lutas, batalhas, desafios. Mas queremos focar na pessoa de Jesus, pessoa de Deus, que é o nosso verdadeiro refúgio, dependência, nossa fé, e o amor que nos sustenta e a verdadeira esperança. Quero agradecer por tudo que passou essa semana, e nesse momento de adoração, nós encontramos com Deus vivo e queremos consagrar nossa vida a Ti. Entregamos a vida a Ti. Reconhecemos tudo vem de Ti. Tudo depende de Ti, por meio de Ti. E tudo para Ti, para a Tua glória. Então, consagramos nossas vidas, dons, talentos, tempo, bens que o Senhor nos deu, para edificação da Tua igreja, para a expansão do Teu reino, a fim de ganhar vidas, discípulos para o Senhor Jesus, para glorificar Teu nome, honrar Teu nome, cumprir Teu propósito eterno na salvação. Senhor, esse é o momento que nós consagramos tudo que nós temos. Senhor, aceita essa atitude de adoração, aceita essa atitude de dependência, de gratidão, de adoração de todos nós. Abençoa a Tua igreja, para a Tua igreja, mesmo nesse momento tão desafiante, continua sendo bênção para esse mundo, para a salvação de almas, para cumprimento da Tua missão, para a Tua honra e glória. Obrigado, em nome de Jesus. Amém. Você pode depositar para a conta da igreja e passar os dados para o nosso tesoureiro, né, e para fazer prestação de contas. Bom, então vou entrar. Bem-vindo para todos, né, que estão participando em casa, né, e também os que vão participar na internet e que tenham um encontro verdadeiro com Jesus. Sejam bem-vindos todos. Saudade de todos. Bom, e agora vou dar alguns avisos bem rápido, né? E principalmente são 2 pontos, né? Alguns pontos. Primeiro, essa parte de pandemia. Realmente, o nosso país encontra uma situação de pandemia muito séria
Então, vamos orar pelos governantes para que eles tenham sabedoria, unidade, né, com todos os recursos para realmente vencer toda a pandemia. E também vamos orar pelo comportamento humano, né? Ah, vamos cooperar com o governo, né, e fazer distância social, evita aglomeração, evita comer juntos, que é muito perigoso, né? E higienização, né? Mas sem fobia, sem medo, né? Mas com bastante cautela e responsabilidade social, né? Ao mesmo tempo, também eu vejo que a nossa vida cristã é uma vida que faz diferença, né? Então, nossos testemunhos, nossas orações, intercessões e acaba impactando porque nós temos presença de Deus. E também orando para que a igreja se levanta para orar, clamar, se arrepender e desviar os teus maus caminhos, né? E também receber perdão de Deus e que Deus venha sarar a nossa terra. Precisamos. Eu acho que tudo isso mostra a limitação humana. A gente precisa muito mais do que tecnologia e ciência. São bênçãos, são ferramentas e instrumentos de Deus, mas a verdadeira salvação está no nosso Deus que nos criou, que nos salvou, né? E nós vamos orar para que a igreja faça a diferença nesse mundo, com testemunho do poder do Evangelho. Jesus que cura, que salva, que restaura, tá bom? Então vamos orar seriamente. E a igreja sempre tem um papel muito importante no meio de qualquer crise, né? E representa Jesus. E Jesus é a verdadeira salvação e esperança. Bom, em relação a mim, eu quero agradecer. Todos sabem que eu fiquei internado há uns dias, ainda estou no hospital, para fazer químio. E eu quero testemunhar como Deus é bom, né? E tive 2 dias de químio e estou em observação, monitoramento, mas Deus é tão grande que eu sinto o amor de Deus cada momento. É uma presença, uma graça, um favor especial. Tudo ocorreu o mais tranquilo possível. Não estou sentindo praticamente nenhum efeito colateral. Estou super disposto, com muito vigor. E a Anaquan que tem me acompanhado, a gente tem desfrutado a presença de Deus, a graça de Deus. A gente tem passado dias apesar que está num quarto, mas com muita alegria, adoração, compartilhamento. Estamos até trabalhando quase normalmente e assim, com muito descanso, muito paz. Eu vejo um poder sobrenatural atuando no momento de tribulação e eu sinto, Deus é muito real, né? Deus é real, a tua palavra é real, toda a tua promessa é real. Eu quero agradecer o carinho e a intenção de todos e não fique preocupado, nosso Deus é bom, né? Então vamos continuar a interceder pelas famílias, que nem o irmão Shen Wang, marido da Lenita, né? Ficam muito tristes, que Deus console a família, mas outros que estão doentes, né? E vamos interceder, crendo na graça, no amor de Deus. Vamos testemunhar Cristo é vivo e é real. Eu falo para a Anaquan, né? As enfermeiras entram no meu quarto, fica aqui diferente, aqui tem presença de Deus. Onde tem presença de Deus, todo lugar é um paraíso. E a gente quer aprender a viver na presença de Deus. Deus é real. E eu estou muito feliz, muito em paz, e eu sei que Deus já está cuidando, curando, e tudo isso é para a tua honra e glória, e para a gente crescer mais, conhecer mais esse Deus vivo. Amém? Então vamos orar realmente por tudo isso e agradecer. Vamos orar. Querido Jesus, nós queremos nesse instante orar pela tua igreja. Sabemos que situamos um momento tão desafiante e eu quero pedir para avivar a tua igreja. A gente posiciona como filho de Deus. Temos Deus vivo, real, verdadeiro, único Salvador, Senhor, e que é soberano e que nunca foge do teu controle e está governando tudo.
apesar que parece que a nossa situação está fora do controle. Então, queremos pedir, Senhor, tua intervenção e que tua igreja clama pelo teu nome, se arrepende e volta para ti, alinhar contigo, andar contigo, que cada um dos teus filhos venha orar, clamar, fazendo tua parte, como testemunho vivo de Cristo, trazendo boas novas de salvação para as pessoas que estão doentes, enfermos, desesperados, ameaça de morte, relacionamento, depressão, pânico, até suicídio. Que, Senhor Jesus, levanta a tua igreja para clamar, para realmente clamar pela graça e misericórdia. Ao mesmo tempo, tua igreja se levanta para testemunhar o poder do Evangelho, que vem ganhar vidas, discípulos para o Senhor Jesus. Aviva a tua igreja para fazer diferença na nação. Abençoa nossa autoridade para que tenham sabedoria, temor, praticando justiça, amar misericórdia e andar humildemente com o Senhor. Para que venha trazer solução, tanto pandemia, política, econômica, social, todas as áreas. E também abençoa nosso povo brasileiro, que realmente tenha responsabilidade, temor a Ti, que nem se os comportamentos compatíveis com a pandemia, para que não alastre, e também com responsabilidade social, para abençoar mutuamente. Oramos pelo também a família enlutadas, que o Senhor vem consolar a família da Lenita, a família do Sandro, os pais, que teu consolo celestial vem derramar sobre eles e que também saibam realmente apreciar a salvação e realmente agarrar em Deus. E também orando pelos que estão enfermos, os que estão em recuperação. Eu louvo pela minha vida, porque sei que o Senhor está comigo. Eu agradeço pela intercessão, carinho de todos os irmãos, sabendo que a oração de justo é poderosa e eficaz. E nós cremos na tua promessa, cremos na tua pessoa, cremos na tua verdade, porque toda a tua promessa é realidade. E cremos, experimentamos o teu poder. Obrigado, Senhor Jesus. Entregamos o dia de hoje nas tuas mãos, que continue nos guiando. Abençoa cada um dos filhos durante a semana, que a gente viva alinhado com Cristo, viva com intensidade na tua presença, que a gente faça diferença em todo lugar, manifestando a pessoa de Cristo, impactando com o Evangelho vivo de Jesus para a transformação de vidas. E hoje também agradecemos pela participação do pastor David para ministrar a mensagem, Santa Ceia e Bênção. Abençoa esse teu servo, a tua família, teu ministério. E abençoa essa mensagem para que todos os que vão ouvir sejam impactados com tua presença, com tua verdade que transforma e mais conhecido de Jesus para tua honra e glória. Obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Então, logo vamos entregar a mensagem para pastor David, na PV de BH, e Deus abençoe todos. Amém. Olá, meus irmãos, a graça e a paz em Jesus. Especial estar aqui mais uma vez partilhando com vocês a respeito das Escrituras. É sempre uma honra, né? Cooperar com essa comunidade que tanto amamos e que tem um valor profundo na nossa vida, na nossa história e no nosso serviço a Deus, né? Na última vez que eu estive por aqui, nós trabalhamos o assunto do perdão e estamos refletindo desde o início desse ano sobre alguns pontos, alguns fundamentos para a nossa vivência como igreja, como comunidade. E hoje, não muito distante da proposta anterior, eu gostaria de lhe servir com uma reflexão sobre o amor. E para isso eu utilizarei como texto base a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 em diante. 1 Coríntios, capítulo 13, do 11 em diante. Diz assim o texto: quando eu era criança, eu falava
pensava e raciocinava como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de criança. Agora vemos de modo imperfeito, como um reflexo no espelho, mas então veremos tudo face a face. Tudo o que sei agora é parcial e incompleto, mas conhecerei tudo plenamente, assim como Deus já me conhece plenamente. 3 coisas, na verdade, permanecerão: a fé, a esperança e o amor. E a maior delas é o amor. Eu não sei quantas vezes nós, como cristãos, eu e você, já passamos por esse texto e lemos a respeito da singularidade dessa expressão amor. A imagem que eu tenho na minha mente é você escalando uma montanha, e nessa escalada você tem 3 pontos de apoio, e a primeira parada, no primeiro terço do trajeto, é o que nós chamamos de fé. Então imagine uma montanha, você saiu a escalar, e no primeiro 1/3 você já tem uma parada ali, e é o que nós chamamos de fé, uma consciência de estar na companhia de Jesus. Não significa uma blindagem a respeito que nada desafiador, nenhuma dificuldade vai te alcançar. Pelo contrário. Mas é a consciência que mesmo se os momentos difíceis, os dias difíceis te alcançar, você estará sob a companhia de Jesus. Isso é fé. Se você continuar a escalar essa montanha, o segundo ponto, de parada, na metade do caminho, é o que nós chamamos de esperança. E esperança tem a ver com viver uma antecipação. É a capacidade de esperarmos, mas aplicando os potenciais daquilo que esperamos hoje. É viver uma antecipação. É experimentar a capacidade de não arredar o pé, de ter uma consciência firme, daquilo que foi nos prometido pela própria palavra de Deus. Há uma grande diferença entre esperança e desejo. Então, quando a gente fala assim, eu tenho esperança que fulano se case, na verdade nós temos desejo que a pessoa se case. Esperança tem a ver com tudo aquilo que foi dito ou afirmado por Deus, e sabemos que Deus não pode mentir, e então podemos esperar em Deus. Isso é a nossa segunda parada. Mas se você continuar essa subida, chegar no topo dessa montanha, haverá uma cabana de descanso que nós chamamos de amor. Amor seria o pico, o topo da montanha, seria o prêmio. Quando você faz esse tipo de escalada, muitas vezes fazemos esses desafios pelo presente que é a visão, ou o que nós podemos contemplar lá de cima. E é mais ou menos essa a imagem que eu consigo ver. Quando nós chegamos no alto da nossa espiritualidade, o amor, ele altera toda a nossa capacidade de enxergar tanto as coisas à nossa volta. Isso não foi à toa. Quando nós voltamos à origem, Gênesis capítulo 1, a respeito da criação do homem, Gênesis 1:26 fala que Deus disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Então perceba que é uma comunidade em missão, Deus Pai, Deus Filho e Espírito Santo criando, é o que nós chamamos de trindade. Essa trindade cria um ser, que é a coroa da criação dele, e ele diz que ele teria a mesma imagem e semelhança. O que significa isso? Que ele teria a mesma natureza, ou refletiria a mesma natureza, propondo para esse ser criado como coroa da criação
relacionamentos de amor com pelo menos 3 esferas principais, que chamamos elas de mandatos criacionais. O que seria isso? O primeiro desses mandatos seria o que nós chamamos de mandato cultural, que é o relacionamento de amor do homem com toda a criação. Esse homem sendo mordomo de tudo aquilo que Deus criou. Lembra que Deus, ao criar os animais, chama esse ser criado, o homem, para dar nome, para que ele tivesse um senso de co-criador com Deus. Isso é o que nós chamamos de mandato cultural. O outro mandato é o mandato espiritual, que fala desse relacionamento de amor, de submissão, adoração e serviço ao Criador. É uma segunda esfera de relacionamento proposto para o homem. E a terceira delas é o que nós chamamos de mandato social, que implica no relacionamento com os nossos semelhantes. É o amor ao próximo, né? Principalmente na constituição da família, e essa família manifestando a relação existente na Trindade. Então, qual é a imagem mais plena de quem Deus é? Uma família. Quando você consegue perceber um esposo, a sua esposa, os seus filhos e aquilo e aquela troca de sentimentos constantes de amor, de doação, de cuidado, aquilo ali expressa a imagem mais plena de quem Deus é, uma família. Nós, porém, utilizamos tão corriqueiramente essa palavra na nossa vivência de igreja e nos cabe uma pergunta: será que nós alcançamos minimamente o que ela está nos propondo a viver desde lá do Gênesis? Então, recapitulando, no Gênesis, Deus nos propôs um relacionamento de amor com a criação, com o Criador e com os nossos pares, né, com o nosso próximo. Será que nós sabemos o que isso significa na prática? A nossa espiritualidade, por muitos anos, ela foi dimensionada pela quantidade, né, ou pela manifestação dos dons que nós possuímos. Mas sabemos que a nossa maturidade cristã não deveria ser dimensionada pelos nossos dons, mas pela nossa capacidade de amar os nossos semelhantes, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar a criação dele. Então, a nossa espiritualidade não pode ser medida pelos nossos dons, mas sim pela nossa capacidade de amar como Deus ama, né? Amar como Deus amou. Definitivamente, irmãos, isso não é coisa de menino. Palavras do apóstolo Paulo, materializando isso que eu estou dizendo, que quando ele era menino, ele tinha atitudes de menino, falava, raciocinava como menino, mas agora ele, chegando numa fase adulta, numa fase de homem, ele tem que deixar coisas de menino. E é pontual perceber que ele chega nessa declaração tratando de um dos assuntos mais desafiadores da nossa espiritualidade, que é o amor. O amor, de fato, não é coisa para criança. É um desafio de maturidade, de avanço cristão. E o que isso tem a ver conosco? Tem tudo a ver porque nós precisamos, como nunca antes, desenvolver nossa maturidade cristã e avançar como uma igreja amorosa. Não uma igreja sem critérios para amar, mas os nossos critérios serem os critérios que Deus tem para amar, né? E aí nós estamos convidando a Igreja de Jesus a sinalizar talvez a virtude mais ausente nesse mundo contemporâneo, que é o amor. Pastor, mas como amar em um tempo onde essa palavra se desgasta e se esconde tanto? O que a Bíblia diz sobre esta palavra amor?
Nas Escrituras, nós temos pelo menos 4 palavras no original para essa expressão amor. A primeira delas é o que nós chamamos de storges, ou storges. Storges, que nasce da familiaridade com seus pares. Como, por exemplo, na família, quando você vê no outro características suas e por isso você ama. Então tem a ver com a nossa capacidade de se afeiçoar, né? A nossa afetividade, a nossa similaridade, afeições, apegos. É quando você conhece uma pessoa, por exemplo, e essa pessoa ela se parece, né, com você consegue se identificar com ela ali, e isso é o que nós chamamos de amor por afeição. O problema é que nós utilizamos essa palavra storges para várias coisas, como, por exemplo, eu amo açaí, eu amo comida japonesa, eu amo comida chinesa, eu amo sapatos daquela loja, eu amo tênis daquela marca, eu amo celulares de tal empresa. É mais ou menos aquela ideia do tênis que já tomou a forma do nosso pé e a gente ama correr com ele, né? Ou para as moças, elas dizem amar aquela maquiagem específica porque elas trouxeram o resultado que elas esperavam, e a gente chega ao cúmulo de dizer que a gente ama fulano e ama ciclano com esta mesma palavra, storges, né? Então, a minha sugestão é para a gente olhar para essa primeira palavra, olharmos para esses territórios que utilizamos a palavra storges e validar se esse é o sentimento mais apropriado a ser empregado quando a utilizamos. Porque esse amor, storges, é também conhecido como o amor por coisas. E, de fato, estamos vivendo uma crise de coisificação sem precedentes. Tem uma frase que diz que Deus fez as pessoas para serem amadas e as coisas para serem usadas. Não o contrário. O habitual hoje é as pessoas amando coisas e usando pessoas. E essa palavra, storges, nos aponta para esse perigo de amar excessivamente coisas, a materialização ou a secularização dos nossos sentimentos, né? Para o secularismo, o que tem valor é a matéria, né? E dentro desse raciocínio, o homem é o que ele tem no bolso, ou ele ama coisas porque coisas agregam valor a quem ele é. E isso é facilmente detectado, por exemplo, em Lucas capítulo 15, naquela parábola que eu chamo de parábola dos filhos pródigos e não do filho pródigo, porque na nossa percepção os dois ali são filhos pródigos, né? Perceba que naquele momento que o filho que deseja sair pede a herança, o pai divide a herança entre eles, e esse que desejava sair, sai e gasta toda a sua riqueza, tudo aquilo, toda a sua herança de forma dissoluta. No versículo 13 de Lucas 15, você vai identificar que quando ele perde tudo que tinha e está trabalhando numa função que depreciava a identidade dele como um judeu, ele para raciocinar e diz: eu perdi tudo que tinha. Perceba que a ótica desse filho que saiu é que tudo que ele tinha era as coisas às quais ele saiu da casa do pai. E ele não percebeu que aquilo que ele tinha de mais importante eram as pessoas que ele deixou na casa do pai, na família, né? A percepção desse filho pródigo é que ele leva tudo. E esse tudo para ele é a herança, são coisas, né? Ele parte sem possibilidade de retorno
porque já não tinha nada que tinha valor, nada que tinha valor tinha ficado para trás. Ele parte e parte com coisas. Ele tem um amor excessivo por coisas. O segundo filho, aquele que não saiu da casa do pai, ao perceber que o seu irmão volta e o seu pai prepara um novilho, né, ou um cabrito para um churrasco e dá uma festa, esse irmão mais velho, ou esse irmão que tinha ficado, fica indignado. Porque ele chega para o pai e fala, olha, esse aí é aquele seu filho que quebrou nossa empresa, que quebrou nossa família, que saiu levando tudo. E nós ficamos aqui prejudicados. Né? E lembra da fala no versículo 27 ao 29 de Lucas capítulo 15, que o questionamento desse filho é quando ele volta-se para o seu pai e fala, olha, o Senhor nunca me deu, eu estou trabalhando aqui sem faltar nenhum dia, e o Senhor nunca me deu um novilho para me fazer um churrasco com meus amigos. Esse segundo filho que não saiu, ele também é pródigo porque ele sempre esteve na casa do pai, mas nunca se percebeu filho. Um foi pródigo fora e o outro foi pródigo dentro da casa do pai. Esse filho, ele tinha tudo, mas não tinha consciência do que tinha. Por quê? Porque a única consciência que valia para ele eram as coisas, né? O novilho, o cabrito, o churrasco, o emprego, o dinheiro, a herança. Ele não usufruía do que tinha porque ele não vivia como filho, mas como empregado, como servo. Então, perceba que os dois filhos são pródigos, um fora e um outro dentro, e ambos estão sob a influência de coisas, sob o dilema de coisas. Nós recebemos, certa vez, uma visita do pastor Chang aqui, e ele nos trouxe uma palavra muito abençoadora, e tinha uma frase que eu nunca esqueci. Ela dizia assim, não é tempo de sermos servos, mas é tempo de sermos filhos. E filhos, irmãos, filhos não amam coisas. Filhos amam a criação, amam o Criador e amam os seus pares. Cuidado com excesso de amor e excesso de zelo por coisas. Coisas passarão, né? Coisas ficarão aí, mas pessoas, família, afetos, a criação e o próprio Criador são coisas eternas. Então a primeira palavra na Bíblia que temos para amor é o storges, é o amor por coisas, e a segunda palavra que aparece para nós como amor na Bíblia é a palavra filéu. E está aqui em Provérbios 17, 17. Provérbios 17, 17. Diz assim, o amigo é sempre leal e um irmão nasce na hora da dificuldade. Nós estamos aqui em um dos campos mais impopulares dos amores, porque ele é o menos natural, é o menos instintivo, é o menos orgânico, é o menos biológico, é o menos necessário de todos os amores, né? É o amor-amizade, é o amor social. É desse vocábulo grego que vem a palavra filéu, né? Que tem algumas palavras derivadas. Filadélfia, que é o amor-amizade, né? O amor entre irmãos, o amor fraternal. Vem a palavra teófilo, teos, Deus, e filéu, amizade, amigo, ou amigo de Deus. Vem a palavra filantropia, que tem a ver com filéu, amizade, e antropos, que é o homem, é o amor humano de amigo. Então, em suma, se você possui boas amizades, logo o que está em evidência entre vocês é o amor filéu. Diz os antigos que a amizade ela parecia o mais feliz e plenamente humano de todos os amores.
É como se fosse a coroa da vida, né? E a escola da virtude. Porém, o mundo moderno parece desacreditar e ignorar esse laço proposto para nós. Entendemos que todas as pessoas, além de um cônjuge e a sua família, precisa ter bons amigos. Amigos, normalmente não enchemos muito as mãos, mas os homens mais ricos que eu conheci até hoje foram aqueles que tinham um número grande de pessoas consideradas amigos. Pessoas que eles pudessem recorrer, pessoas que pudessem se vulnerabilizar, mostrar suas fraquezas, mostrar suas necessidades, suas carências e, de fato, viver uma profundidade manifesta pelo amor. O que é a amizade, então, irmãos? A amizade é quando você faz questão de si mesmo e se empresta a outros. Aquela amizade que você tem sempre que negar quem você ela não é uma amizade, porque ela não envolve a totalidade do seu ser, mas sim o interesse egoísta de parte de você que atende a uma necessidade do outro. Então isso não é amizade. Amizade é quando você é inteiro e se empresta inteiramente numa relação de apoio, de servir, de ouvir, de abraçar, de orar junto. Isso é amizade. Amor filéu. Essa é a segunda palavra que temos na Bíblia. A terceira palavra que nós temos como amor na Bíblia é a palavra eros. Então, Gênesis 2, do 21 ao 25, fala da criação da mulher, fala que Deus viu que o homem estava só. Então, quem identificou a solidão do homem foi o próprio Deus e proveu para atender essa solidão a sua auxiliadora. Parte do seu próprio corpo foi tirado e dessa parte criado a sua outra parte. Esse texto que diz que havia uma nudez e eles não sentiam vergonha, isso aponta para uma profundidade relacional. Então imagina que Deus tinha um homem e desse homem tira a costela e cria uma mulher e tem uma proposta que eles voltassem a ser um de novo. Então de um se torna dois e dois volta a se tornar um. Esse Adão que tinha dado nome a todos os animais, ele claramente tinha percebido que em todos os casos da criação anterior havia um par, ou no mínimo os dois sexos, né? E que ele estava sozinho. Deus então vê esse homem só e te propõe uma mulher, né? Então, família, casamento, pactuar, pactualidade com o seu par, né, é um plano de Deus. A primeira cura para a solidão humana foi criar um parceiro, a fim de que houvesse uma unidade plena, né, um encaixe profundo, mútuo e perpétuo, eterno. Não tinha a ver com a utilização do outro, mas a união com o outro. Versículo 25 de Gênesis 2 fala que havia essa nudez total, não era somente física, mas havia uma transparência psíquica, espiritual. E quando a gente se propõe a falar de amor eros, a gente está falando aqui de sexo. E para falar de sexo, a gente precisa lembrar tudo aquilo que não é sexo, né? Então, prostituição, fornicação, adultério, masturbação, pornografia, sexo virtual, tudo isso não é sexo, isso é pecado. Eros tem a ver com esse amor carnal, esse amor entre um homem e uma mulher, esse amor que aproxima duas pessoas que se possuem em uma união completa, plena, uma união de diferentes, né, que tem desejo um pelo outro.
Guarde isso, irmãos. Sexo incide em conhecer o diferente. Por isso que a relação homoafetiva não tem a ver com sexo eros, amor eros, porque ela é quase uma relação com o espelho. É um narcisismo. É a pessoa com uma imagem dela mesma. O amor eros, projetado e criado pelo próprio Deus, tem a ver com a união de diferentes. Quando esses diferentes se encaixam e assim tem o cumprimento de se tornar uma só carne. Deus teve um cuidado especial com esse assunto, eros, e um dos livros que mais tem citações desse eros é o livro de Cantares, que é um livro que nós utilizamos o termo, né, a teologia chama de um livro erótico e altamente inspirativo, e que a gente pode ver a relação entre um homem e uma mulher com percepções profundas desse amor eros. E, irmãos, sexo, só um parêntese, sexo é uma área muito importante da vida humana. E assim como todas as outras áreas, ela também precisa ser aprendida. Precisamos desenvolver e constantemente propor para casais casados, né, uma crescente. Ninguém nasce sabendo. E foi feita uma pesquisa que de 8 em cada 10 casais cristãos não se dizem satisfeitos nessa área com seus parceiros, com sua esposa ou com seu marido. E isso é muito perigoso, porque quando não há um zelo nessa área, abre o precedente para muitos desafios. E eu quero sugerir aqui para você casado, para você casais, né, casados, olhe para esta área como uma dádiva de Deus e com a devida responsabilidade de aprender e crescer nessa área, crescer em satisfação. Que seja bendito o seu manancial e que você se alegre com a mulher da sua mocidade. Esse se alegrar ali tem a ver com ser satisfeito. E você ainda solteiro, tenha expectativa, tenha zelo, né? Tenha cuidado com essa área, né? Que você possa se guardar para o momento exato, para um ambiente seguro, que você possa viver o amor eros de forma bíblica, de forma profunda. O quarto e última palavra que na Bíblia trabalha o termo amor é a palavra ágape. E eu te convido a 1 João, primeira carta do apóstolo João, capítulo 4, versículo 10. 1 João 4, 10. Diz o seguinte: é nisto que consiste o amor, não em que tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou seu Filho como sacrifício para o perdão dos nossos pecados. O amor ágape é o amor de Deus, o amor sacrificial e doador. É incondicional, não está dependente de uma resposta mútua, ele necessariamente não precisa de nada do que você pode dar em troca. É um amor que tem a sua força motriz, o próprio Deus, porque Ele é amor. É conhecido como o amor doação. Por quê? Porque em Deus não havia e não há necessidade nenhuma a ser preenchida. Deus não tem crise de ansiedades, Deus não tem ciúmes na perspectiva de carências, né? Mas Ele tem uma obstinação para nos amar. E sob essa obstinação que Ele nos escolheu, que escolheu nos amar, há uma sobra de quem Ele é. Há um desembocar da própria vida de Deus que alcança o nosso coração, que alcança a nossa realidade como alvos desse amor. Deus não precisa de você, Ele ama você. Vou repetir, Deus não precisa de você, Ele ama você. Deus não precisa de nada, né?
ele essencialmente ele é tudo. Mas ele faz existir criaturas como nós, inteiramente supérfluas no que diz respeito à alteração de quem ele é, mas mesmo sendo supérfluo, ele obstinadamente escolhe nos amar e nos aperfeiçoar em amor. Isso é o que nós chamamos de caritas, ou amor-caridade, ou amor-doação. Em toda a Bíblia, na lei de Moisés e na toda a construção do conceito de amor, havia um consenso sobre a lei áurea, ou a lei mais alta, né, que resume todas as outras demais, que seria amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Isso é o que nós chamamos de síntese da lei, ou síntese de tudo aquilo que foi ensinado pelas pessoas que viveram no tempo da lei, pelos discípulos de Jesus, pelos rabinos, pelos fariseus e até mesmo dito pela boca de Jesus. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo é o resumo, tecnicamente é o resumo de toda a Bíblia. Mas mesmo com esse cenário, você pode perceber que Jesus propõe um novo mandamento. E isso está lá em João capítulo 13, versículo 34. João 13, 34. Que diz o seguinte: por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Vocês devem amar uns aos outros. Por isso agora eu lhes dou um novo mandamento. Amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Então perceba que Jesus aqui ele traz um novo mandamento. Mas o que significava ser novo? Em que sentido Jesus está apontando que soa como novidade para esses ouvintes? Na lei, como eu disse, o padrão do amor ao próximo era o amor a si mesmo. Então era amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como você se ama. Jesus aqui estabelece um novo padrão. Ele fala, não, você não vai amar o próximo como a si mesmo, mas você vai amar o próximo como eu vos amei. O padrão agora é o amor que Cristo sente por você e não o amor que você tem por você mesmo. E por que ele alterou esse paradigma do amor? Por que ele trouxe esse mandamento como novidade? Porque muitas pessoas não amam nem a si mesmas. E se elas não amam a si mesmas, como elas poderiam amar o outro? Ninguém pode dar o que não tem. E Jesus, sabendo disso, fala o seguinte, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo vocês vão amar como eu vos amei. E isso muda muita coisa, meus irmãos. É mais ou menos o seguinte, é Cristo amando você através de mim, é meu amor por você e o seu amor por mim sendo mediado por Cristo. Esta dimensão de amor só se é possível através de Cristo, porque fora de Cristo nós não sabemos amar. Toda e qualquer manifestação de amor, na perspectiva de ágape, depende de Cristo, depende de Deus e daquilo que Ele nos ensinou, do que significa amor. Quando, então, eu falo sobre amor na Bíblia, eu falo de pelo menos 4 palavras. A primeira delas, storges, que é o amor pelas coisas, e eu disse para que você possa ver dentro de você aptidões latentes, né, que diariamente sugam a nossa energia para que a gente ame as coisas. A segunda palavra que falamos é o amor filéu, o amor de amigo, né? E aqui nós entramos num ambiente de esforço e de conquista. Pastor, como que eu conquisto mais amizades? De forma simples.
Identifique pessoas e as chame para perto para fazer coisas junto. Rapidamente você vai ver que é um ambiente que, se houver leis, princípios e mandamentos internos de Deus, né, sinais de salvação e de regeneração na vida dessas duas pessoas, é um campo frutífero para se florescer a amizade. Quando eu falo de amor eros, eu estou falando de sexo, e sexo é uma disposição, é uma predisposição instintiva. Todos nós carregamos essa marca, com pouquíssimos parênteses, né? Pessoas que de fato não têm ou são assexuadas, mas em grande maioria todos nós temos uma predisposição, mas que é para gente grande. Sexo é para pessoas maduras viverem dentro de uma instituição segura chamada família, e essa instituição não precisa aceitar qualquer nível, mas pelo contrário, vemos na Bíblia que há uma proposta de satisfação plena dessa área. E a última palavra que nós trabalhamos aqui, quando falamos de amor, é ágape, é o amor de Deus, né? É quando podemos reconhecer algo que foi colocado dentro de nós, uma essência do próprio Deus, que nos habilita a amar como Ele nos amou. Não é simples, não é fácil isso. Palavras de C.S. Lewis, né? Amar é ser sempre vulnerável. Então, amar como Deus amou envolve você perder muitas vezes, você abrir mão de realidades, você se expor a realidades. Quando eu olho para Filipenses capítulo 2, do versículo 5 ao 8, você percebe esse movimento de vulnerabilidade do próprio Deus ao enviar seu filho, e seu filho, estando na mesma estatura de Deus, ele não faz questão de ser igual, ele se vulnerabiliza, ele se diminui, assumindo a perspectiva humana, e ainda assim, na perspectiva humana, ele escolhe um lugar abaixo quando ele deseja nos servir e servir até a morte e morte de cruz. Isso é amar. Amar, meus irmãos, é ser vulnerável. Amar não tem a ver com ser um conquistador. Pelo contrário. Se você amar qualquer coisa, certamente seu coração vai sentir dor. Vai doer e talvez até partir. Se você quiser ter certeza de manter seu coração intacto, sem nenhum sofrimento, você não pode experimentar de forma nenhuma entregá-lo para alguém. Nem mesmo para um animal. Está muito em alta, né? Esse amor e essa dedicação por animal de estimação. Eu não tenho nada contra, eu acho que faz parte da nossa relação com a criação. Porém, quando você percebe um excesso nessa troca de amores com criação, né, no que diz respeito a animais, e uma ausência de relacionamento interpessoais, você começa a desconfiar. É muito comum pessoas substituírem relacionamentos com outros semelhantes por animais. Por quê? Porque o animal não fala, né, pessoal? O animal, você trata bem dele, você leva para o pet shop, você dá uma boa comida, ele vai te corresponder. E alguém certa vez disse assim, olha, você ama, quem você ama nessa vida? Eu só amo meu cachorrinho tal. E ele também me ama profundamente. Aí essa pessoa respondeu, mas talvez ele te ama e você o ama porque ele não fala, né? Talvez se ele falasse e raciocinasse, você em algum momento ia ter que se vulnerabilizar para conquistar, para perder, para se doar, e aí os critérios de amor poderiam ser abalados.
Então ame qualquer coisa e seu coração certamente vai doer, né? Vai ter um preço, um custo. O único lugar além do céu onde se pode estar perfeitamente a salvo de todos os riscos e perturbações do amor é o inferno. C.S. Lewis disse isso, né? Se você quiser estar isento de amor, da necessidade de amar, só existe dois lugares, o céu ou o inferno. O amor de Deus, né? Esse amor que Deus coloca dentro de nós, ele também serve para regular todos os amores. Eu falei para vocês de 4 características, de 4 palavras que significam amor na Bíblia. E se você me perguntar assim, como que eu faço para viver bem nessas realidades de amor? Eu vou te responder que é o amor de Deus que regula os outros amores. Se você amar a Deus sobre todas as coisas, consequentemente ele vai te dando as medidas de amor dessas outras realidades. Se um pai, por mais amor que tenha pelo seu filho, amar mais o seu filho do que a Deus, certamente esse filho se tornará um ídolo e daqui a pouco se tornará um Deus nessa casa. Às vezes vamos visitar pessoas e quando chegamos lá vemos claramente que quem manda em todo aquele ambiente são crianças de muito pouca idade. Isso por quê? Porque foi destinado a ela um lugar de amor que deveria ser confiado somente a Deus. O único elemento eterno do meu amor deve ser Deus. Deus é esse fator absoluto que ajuda a trazer saúde em todos os outros relacionamentos ou em todas as outras dimensões de amor. No Salmo 115, do versículo 1 ao versículo 8, você percebe que as pessoas vão perdendo esse senso de amar Deus e amar coisas e substituindo Deus por devoção a coisas, por amor a coisas. Então, muito cuidado para que você não ame mais o seu namorado do que Deus, não ame mais coisas do que Deus, não ame mais sexo do que Deus. É Deus que regula nossos amores, né? E o amor de Deus, ele nos permite amar aquilo que não é, ou aquilo que não é naturalmente amável, aquilo que é contra a nossa inclinação de amor. Então, por exemplo, quando falamos em leprosos, em criminosos, em inimigos, em endemoniados, em pessoas arrogantes, em pessoas cínicas, pessoas inúteis no que diz respeito à sua maldade, né? Quando você fala assim, eu amo a minha sogra, né? E graças a Deus pelas nossas sogras, é Deus que tem que colocar isso dentro dos nossos corações, né? Quando a gente percebe que, mesmo contrário às nossas inclinações naturais, o próprio Deus coloca sentimentos, coloca uma força latente de amar o nosso semelhante. Isso vem lá desde a criação, né? Isso tem a ver com o mandato de algo que foi colocado dentro de nós. Tem uma frase que eu gosto muito que diz que se você quiser saber se o outro te ama de verdade, é só identificar se ele seria capaz de tolerar a sua inutilidade. Muitas pessoas dizem que amam, principalmente nesse ambiente de igreja, porque elas são servidas, porque elas dependem do serviço ou da utilidade dos seus pares. Se você retirar de alguém a sua utilidade, você terá a profunda percepção se de fato ela te ama por quem ela é ou se te ama por aquilo que você faz. Eu espero que nos nossos ambientes a gente consiga viver essas realidades de amor.
todas elas organizadas e influenciadas pelo amor de Deus, pelo amor ágape, pelo amor doação, pelo amor caridade, por aquele amor que não quer nada em troca, mas que por reconhecer que Cristo nos amou de maneira tão profunda, tão gloriosa, nós também escolhemos amar. Quando nós olhamos para a cruz, por exemplo, nós somos profundamente constrangidos com a obstinação de um filho em obedecer por amor a missão do seu pai. Eu queria, acho que é muito propício para essa reunião, para essa conversa, propor que você refletisse e celebrássemos juntos a ceia em memória do que Cristo fez. É impossível falarmos de amor e não lembrarmos daquilo que Cristo fez, daquilo que aconteceu na cruz do Calvário em favor meu e em favor seu, né? E eu quero deixar um texto de reflexão para esse momento de ceia, e você já pode ir aí preparando os elementos para nós cearmos juntos. 1 Coríntios, capítulo 5, versículos 7 e 8. Diz assim, 1 Coríntios 5, do 7 ao 8. Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova, sem fermento, o que de fato são. Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa não com velho pão, fermentado com maldade e perversidade, mas com o novo pão da sinceridade e da verdade, sem nenhum fermento. Esse texto de Paulo para nós, ele é um convite ao exame das nossas motivações. É uma memória da nossa libertação. É uma consciência do pacto que nos foi proposto naquele monte chamado Getsemane, no Gólgota, no Monte da Caveira, onde Jesus podia ter, com um estalo de dedos, descido daquela cruz e parado toda aquela atrocidade que aqueles homens fizeram, mas por amor obstinado, por amor pactual, ele foi até o fim. E isso nos constrange, isso nos remete a reconhecer o potencial que há na cruz de Jesus, que verte esse amor tão puro, tão honesto, em favor nosso e nosso em favor dos nossos semelhantes. Eu queria que você tomasse os seus elementos, os elementos da ceia, e recordássemos, eu já estou aqui com os meus, recordássemos com as palavras do próprio apóstolo Paulo, que diz: pois eu lhes transmiti aquilo que recebi do Senhor. Na noite em que Jesus foi traído, ele tomou esse pão, agradeceu a Deus, partiu e disse: esse é meu corpo que é entregue por vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, tomou o cálice e disse: esse é o cálice. Esse cálice é o cálice da nova aliança, confirmada com meu sangue. Façam isso em memória de mim. Sempre que o beberem, porque cada vez que vocês comem desse pão e bebem desse cálice, vocês anunciam que a morte do Senhor até que ele venha. Eu não sei quão constrangido você fica ao ver aquelas cenas de paixão de Cristo. Talvez é uma proposta para que você assista novamente e reaqueça aquele amor pactual, né? Aquele profundo amor que ele sentiu por nós e de cada gota daquele sangue que caiu, nós fomos libertos e colocados no chão da vida sob as amarras desse amor obstinado de Deus por nós. Que Deus te faça refletir, que Ele valide as suas motivações, que Ele te liberte, né, dos seus medos de amar e que você viva essa profundidade, né, de amar como Cristo nos amou.
Amém? Feche seus olhos, abaixe sua cabeça que eu vou orar por você e assim que eu terminar de orar, você pode comer do pão e tomar do cálice. Pai, obrigado por essa palavra sobre amor, obrigado por essas realidades a respeito do amor que nós encontramos com profunda riqueza na Tua palavra. Obrigado porque ela é esse caminho de norte, esse caminho norteador para a nossa espiritualidade. Obrigado porque o amor é um fundamento e nós nos apegamos. Nesse amor sinalizado na cruz, no sacrifício de Jesus, no sacrifício do Teu próprio Filho, que antes da fundação do mundo, obstinadamente Ele escolheu nos amar. Antes de dizer, o Senhor dizer, haja luz, o Senhor tinha dito, haja cruz. E hoje, 2021 anos depois do nascimento daquele Filho, nós novamente somos gratos. E nós nos unimos como igreja para fazer esse ato em memória de Jesus. Resgatar o valor do ato da crucificação sobre a nossa vida. E fazemos isso, Pai, e faremos isso até o dia que seu Filho voltar e colocar todos de joelhos reconhecendo que somente Ele é o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, aquele que governará hoje e para todo sempre. Esperamos esse dia, Senhor. Dizemos mais uma vez Maranata, dizemos Hosana, venha e venha agora, seja bendito aquele que vem, em nome de Jesus. Pode comer do pão e tomar do cálice. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por tamanho amor. Obrigado mais uma vez. Obrigado pelo Teu amor. O amor que verteu da cruz. Obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos? Espero que você tenha conseguido, se aproximar desse sentimento de favor, de graça imerecida que refletimos nesse pequeno tempo onde as características do amor, mais uma vez, nos convidou a ser parecido com Jesus. Nós desejamos um abraço e que o favor do Senhor percorra cada área da nossa vida e nos dê forças para continuar olhando para Ele, prosseguindo para o alvo. Mesmo num tempo tão difícil, mesmo com essas instabilidades das nossas cidades ou da saúde dos nossos amigos ou familiares, que o Senhor nos ajude a permanecer firme, olhando para Jesus. Amém? Quero deixar um abraço em especial para o pastor Chang e a sua família, para os líderes, para todos os irmãos que sempre demonstram carinho e cuidado para conosco também como família. Esperamos em breve poder revê-los e nos abraçar e festejar essa união que o Senhor mesmo proporcionou como irmãos. Que Deus te abençoe, que você tenha um excelente domingo com a sua família e uma boa semana. Em nome de Jesus.